Mateus capítulo 26, nós leremos a partir do verso 14. É um texto que eu já usei como base alguns meses ou anos atrás, mas eu gostaria de retornar a ele hoje, para que nós pudéssemos estar meditando nessa noite. Todos acharam? Amém? Capítulo 26 de Mateus, a partir do verso de número 14, na minha versão, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: O que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, ele buscava uma boa ocasião para entregá-lo. Judas Iscariotes é uma das figuras mais conhecidas do Novo Testamento. E isso já traz por si só uma mensagem para as nossas vidas. Fama não é necessariamente algo bom. Eu não sei você, mas eu particularmente não conheço ninguém chamado Judas. Alguém aqui conhece algum Judas que foi batizado como Judas? Levanta a mão. Ninguém. E se você perceber, não é um nome feio de tudo, mas ele vem impregnado com uma mensagem tão forte e negativa que dificilmente alguém poria o nome do seu filho de Judas. Eu já vi até Jezabel, mas nunca vi Judas. Eu já vi Tomé, mas não vi Judas. Eu já vi nomes relacionados. Eu já ouvi falar de uma mulher chamada Lascívia. Alguém viu na Bíblia lascívia e achou bonito e botou o nome da mulher de Lascívia. Mas eu nunca vi Judas. Eu já vi Alexandre, aqui mesmo tem um monte. E na Bíblia o Alexandre não era um cara gente boa não. Era um latoeiro que perturbou Paulo. Mas eu nunca vi um Judas. Não que você que se chame Alexandre, ou se porventura tem alguém aqui, alguma irmã chamada Lascívia, tenha algum tipo de problema relacionado ao seu nome. Mas é só para ilustrar que nós temos uma resistência ímpar, porque esse nome já nos remete a uma mensagem de traição, a uma mensagem de negação, a uma imagem de infidelidade, a uma imagem que nós simplesmente não queremos ver associada a nenhum parente nosso, a nenhum tipo de princípio que nós desejamos guardar. Esse momento da Escritura aconteceu em um contexto que vale a pena nós lembrarmos, embora eu pense que todos nós conheçamos perfeitamente o momento em que isso aconteceu. Jesus estava já nos seus últimos dias de ministério terreno, e ele, Jesus, tinha plena convicção disso, ele sabia disso, ele já havia dito para os discípulos que estava indo para Jerusalém, ele se encontrava na Galileia, estava indo para Jerusalém, e ali ele seria traído e seria crucificado pelos pecados da humanidade. Portanto, Jesus não foi surpreendido. A traição foi traição do ponto de vista de Judas e dos discípulos, mas não do ponto de vista de Jesus, porque quando nós somos traídos, nós somos alcançados por algo inesperado. Não foi o caso de Jesus, ele foi traído, mas ele sabia o que ia acontecer desde sempre, desde o princípio. E ele vai a Jerusalém sabendo que seria entregue, que seria traído. E ele está na última ceia, é a antivéspera da sua crucificação, véspera na verdade da sua crucificação, e ele ceia com os discípulos, e ele está à mesa com Judas. Ninguém sabe disso a não ser Jesus. Ninguém sabe que ele seria traído, que a negociata já havia sido feita, mas ali à mesa ele olha para os seus discípulos e diz: um de vocês vai me entregar, vai me trair. Judas tinha uma reputação entre os discípulos tão boa, que alguns deles começaram a perguntar uns aos outros: quem será? Mas ninguém suspeitou de Judas, que estava ali à mesa junto com eles. Essa conversa que nós acabamos de ler entre Judas e os sacerdotes já havia acontecido algumas horas antes, mas ninguém sabia.
Os discípulos chegaram a suspeitar de si mesmo, porque muitas vezes nós não confiamos nem em nós. E alguns deles viraram-se para Jesus e perguntavam: seria eu? Essa é uma pergunta interessante, que vez por outra nós deveríamos fazer. Afinal de contas, isso expressa não uma insegurança absurda dos discípulos, mas um senso crítico apurado, um senso crítico de alguém que se conhece. Quando nós nos conhecemos, nós sabemos que somos capazes de coisas dessa natureza. Quando nós nos conhecemos, sabemos que somos capazes de trair, de negar, mesmo amigos próximos, mesmo pessoas que só nos fizeram bem, mesmo gente que nós amamos. E eles perguntaram, mas não suspeitaram de Judas, e Judas estava ali. Jesus vira-se para ele e diz: o que você tem que fazer, faça agora. E ele levanta-se e vai embora, se encontrar com as pessoas com quem ele já havia estabelecido o preço para entregar Jesus. Por que Judas teve que entregar Jesus? Jesus estava todos os dias no templo ensinando. Jesus era uma figura popular. Às vezes as histórias bíblicas contadas através de filmes, através de contos de livros, não nos mostram determinados detalhes que talvez não sejam percebidos num primeiro momento. Jesus era uma pessoa querida, Jesus era uma pessoa amada pelo povo. E quando nós vemos, por exemplo, o povo gritando: crucifica-o, aquele povo que estava ali não era a representação exata de toda a população de Jerusalém. Era um povo que já havia ficado sabendo da negação. Eram as primeiras horas do dia, ainda amanhecendo o dia, e boa parte da cidade de Jerusalém ainda estava adormecida. Quando acordaram, já acordaram com a sentença de Jesus dada. O povo amava Jesus, e se Jesus fosse entregue em qualquer momento, ou se eles o capturassem à luz do dia, certamente haveria resistência e provavelmente algum tipo de embate, de conflito, de enfrentamento. E ele precisava ser entregue de uma forma não visível para a multidão. Ele precisaria ser entregue não às vistas de todos. E Judas, como um dos discípulos, um dos apóstolos, sabia dos seus hábitos. E ele sabia que um dos hábitos de Jesus era subir ao Monte das Oliveiras, era descer até o jardim do Getsêmani e ali orar. E ele sabia que depois da ceia seria para ali que Jesus iria, e ele levou aquela turma de guardas para prendê-lo no anonimato, escondido de todos. E quando o povo acordou naquela manhã de sexta-feira, ele já estava julgado e sentenciado. Judas, todos nós sabemos, era um dos discípulos de Jesus. Judas saiu dali com uma decisão tomada, e em todo o tempo, provavelmente ele já tinha algum tipo de resquício disso no coração. Agora, queridos, eu gostaria de analisar rapidamente com você o seguinte: a palavra de Deus nos diz lá no início dos evangelhos que Jesus num dado momento escolheu para si 12 discípulos, e ele fez isso depois de orar uma madrugada inteira. E a pergunta, ou algumas perguntas surgem a partir dessa informação. A primeira pergunta: será que ele orou pouco? Será que ele escolheu acertadamente? Será que ele só escolheu Judas para que ele de fato o traísse, porque já havia o registro bíblico de que ele seria traído por um dos seus discípulos? Será que Judas não tinha alternativa de não traí-lo, considerando que já havia sido determinado isso lá atrás? É claro que as visões conflitantes, nesse sentido pelo menos de calvinistas e arminianistas, trariam um debate talvez assim bem interessante, mas particularmente eu acredito que Judas teve todas as oportunidades de dizer não àquilo que estava nascendo no seu coração, mas disse sim. Eu particularmente acho que ele poderia não ter feito o que fez, e fez porque quis, e só estava registrado desde o início que ele faria, não porque havia um determinismo negativo sobre a vida dele, mas porque Deus, como onisciente, sabia que isso aconteceria.
já via o futuro. De qualquer forma, Judas chega e nega, ele traz Jesus e o entrega por 30 moedas. Eu não sei se você sabe, mas 30 moedas de prata era o preço que se pagava por um escravo. Era como se Jesus tivesse sido vendido numa promoção. É como se eles tivessem pago um mínimo por ele, de um escravo razoável. Foi assim que Judas pensou ter selado o destino de Jesus. Se arrependeu, ou pelo menos foi acometido de remorso posteriormente, se enforcou, se suicidou, enfim. Mas fato é que esse episódio aconteceu, ou a traição, a entrega de Jesus aconteceu a partir de alguém que andou com ele, de alguém que comeu à mesa com ele, de alguém que o conhecia intimamente. A Bíblia diz que eles viajavam juntos, fizeram várias vezes o trecho Jerusalém-Galileia, Tiberíades, Nazaré, Cafarnaum, enfim, eles andavam, eles faziam longas caminhadas, eles pernoitavam juntos, eles faziam as refeições, e todos nós sabemos que à mesa, no momento das refeições, onde nós estamos livremente conversando sobre todos os assuntos que vêm à nossa mente, são os momentos que nós mais conhecemos o íntimo, o interior das pessoas. Nós nos conheceremos muito mais se, ao invés de termos uma relação de púlpito e congregação, nós tivermos um momento de almoço, de refeição juntos, onde possamos conversar livremente, sem qualquer tipo de armadura. E dessa forma eu diria que Judas conhecia intimamente Jesus, mas isso não o impediu de fazer o que ele fez. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que não é necessariamente as oportunidades que nós temos na vida, ou não é necessariamente os privilégios que a vida nos dá, que faz de alguém um homem de decisões acertadas, que não são essas posições privilegiadas que faz de alguém um homem que toma as decisões certas. Não são as posições e os privilégios que nós temos, mas são as decisões que nós tomamos a partir desses privilégios. E nesse sentido eu gostaria de aplicar isso à nossa geração, à nossa igreja, à nossa juventude, aos nossos crentes, às nossas famílias, aos nossos relacionamentos, porque nós estamos diante de um homem, Judas Iscariotes, que é a antítese de um homem bom, de um homem apreciável, de alguém que nós gostaríamos de imitar. Todavia, temos o imitado muitas vezes, em muitas circunstâncias, sem que o percebamos. Judas nos mostra, ele nos ensina que não são as oportunidades que temos da vida, mas a forma como nós agimos diante dos privilégios que nós temos. E nós estamos vivendo numa geração que não tem aproveitado as oportunidades que tem. Nós vivemos numa geração, e eu não me refiro necessariamente aos adolescentes, jovens, crianças, mas eu me refiro a todos nós, porque todos nós estamos vivendo esse tempo, e nesse sentido, nós não temos aproveitado da forma apropriada as oportunidades que nós temos. Judas, ele foi discipulado por Jesus, ele andou com Jesus, ele foi ensinado por ele fez as refeições com Jesus. Não obstante a isso, ele o traiu, ele não aproveitou a oportunidade de beber da fonte, ele não aproveitou a oportunidade de agir de forma apropriada diante das demandas da vida. Judas, ele foi honrado com a sua posição, mas não honrou aquele que o honrou. Ele poderia ser lembrado hoje de uma forma completamente diferente, honrosa. Ele poderia ter escrito talvez um evangelho, ele poderia ter deixado lições extremamente importantes para nós, mas ao invés disso, ele deixou um exemplo a não ser seguido em hipótese alguma. E quando então nós começamos olhar para isso e começamos a nos remeter à nossa geração, nós percebemos claramente que nós estamos vivendo um tempo ímpar na história da humanidade.
Nós somos um grupo de pessoas que temos oportunidades privilegiadas. Nós nesse momento estamos num lugar privilegiado. Nós participamos de momentos que são privilegiados. Estamos em companhias privilegiadas. Se nós olharmos para a história da sociedade ou da humanidade, nós perceberemos que se vivêssemos há meio século atrás, estaríamos envolvidos em guerras. Se nós vivêssemos há um milênio atrás, nós estaríamos numa idade de trevas da igreja. Se nós vivêssemos em um outro contexto em termos de nação, nós também não teríamos a oportunidade que temos. Quando você sai do Brasil e começa a visitar determinadas nações, principalmente as do Oriente Médio, você, mulher, deveria, por exemplo, glorificar a Deus, porque você pode olhar o seu rosto no espelho e pode expor o seu rosto e tudo mais que você quiser para qualquer um em qualquer momento, ao invés de ver o mundo por uma redinha, através de uma burca. Você tem o privilégio de que, se o seu marido não for fiel a você, você peitar de igual para igual, encarar a situação e se posicionar diante dele. Mas ao invés disso, em algumas culturas de hoje, o marido tem direito por lei de ter pelo menos 4 esposas legítimas, e você teria que engolir isso sem qualquer direito de reclamar de coisa alguma. Bom, considerando só isso, nós poderíamos dizer que as mulheres brasileiras são privilegiadas, não é verdade? Os homens também. Os homens também. Uma sogra só é um ponto de vista. Claro, mas as sogras lá também não tem vez, não. Nós também somos privilegiados, nós de uma forma generalizada, porque estamos num país onde o evangelho é pregado ainda de uma forma muito livre. Você está aqui porque você quer, ninguém te obrigou a isso. Você se declara cristão porque você quer e você tem direito disso. Enfim, nós temos oportunidade de vir a um culto, de participarmos de um louvor, de ouvirmos uma mensagem, de trabalharmos no reino, de sermos discípulos de Cristo, sem que ninguém nos perturbe. Na verdade, as maiores perturbações que nós temos em termos de evangelho, pelo menos no contexto do Brasil, nem vem de fora, vem de dentro. Nós ministramos sobre isso ontem à noite aqui. As maiores perturbações, os maiores problemas que uma igreja enfrenta, uma igreja cristã, esses problemas não são causados pelo ateu. Esses problemas não são, pelo menos na realidade brasileira, causados pelos islâmicos, pelos hindus, pelos satanistas. Não, esses problemas são causados pelos crentes, que às vezes ficam disputando espaço, que fica disputando teologia, que fica com cabos de guerra dentro do cristianismo, ao invés de trabalharem todos com um único foco. Enfim, nós somos privilegiados, mas não temos o discernimento de aproveitar todos os privilégios que nós temos. Convivemos com Cristo, convivemos com os seus discípulos, mas nós não temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado, assim como Judas não aproveitou. Os jovens hoje não sabem lidar com privilégios. A minha geração e as gerações anteriores podem perceber isso de uma forma muito clara. Os jovens hoje, regra geral, têm o que escolher para vestir, tem os melhores e mais sofisticados brinquedos que nem chamaríamos de brinquedos hoje, mas jogos sofisticados, enfim, tem liberdade para ir e vir, tem liberdade de lidar e de tratar com os mais velhos como seus iguais, alguns privilégios que apenas uma geração atrás inexistiam. Nós, como cristãos, como
marido, como mulher, como cônjuge, temos tido privilégios e não temos aproveitado desses privilégios. Temos tido o privilégio de vivermos numa cultura onde podemos dialogar livremente, onde podemos discutir nossas relações, onde nós podemos discutir os nossos posicionamentos, entender o coração um do outro, mas não temos feito isso da forma apropriada. Pais, filhos, líderes têm todas as oportunidades de lidarem uns com os outros de uma forma natural, de uma forma íntima, apropriada, mas não temos feito. Nós temos desperdiçado todas as nossas oportunidades dentro dos privilégios que nós temos tido, privilégios esses que a nossa sociedade tem nos dado. Nós somos uma geração que desaprendemos a lidar com os privilégios. Nós temos o privilégio de vir, por exemplo, a uma escola bíblica, como o pastor Ricardo falou agora, e aprendermos a palavra de Deus, mas nós abrimos mão desse privilégio. Preferimos, pelo menos uma grande parcela dos cristãos, preferimos ser analfabetos em termos de Bíblia, preferimos desconhecer os princípios de Deus, ou pelo menos nos alimentarmos apenas de lanchinhos rápidos aos domingos à noite, porque nós preferimos isso. Alguns pastores hoje têm uma preocupação muito grande em relação ao conhecimento bíblico dos cristãos da atualidade, e mesmo considerando que nós, como igreja local, somos uma igreja esclarecida nesse sentido, nós poderíamos dizer que ainda assim somos uma geração de crentes fraca, uma geração de crentes que não conhece histórias básicas da Bíblia, histórias básicas da palavra de Deus, princípios básicos. E como orientou Paulo, que nós deveríamos estar prontos para argumentarmos sobre a razão da nossa fé, ainda hoje muitos cristãos não sabem argumentar sobre a razão da própria fé. Nós organizamos, por exemplo, um seminário online para que as pessoas pudessem conhecer a palavra de Deus, e num primeiro momento tivemos 60 inscrições, na primeira prova tivemos 30 e poucos alunos, e hoje temos 11 alunos, numa igreja de quase 1000 membros, 11 pessoas interessadas em fazer um seminário. Só para nós termos uma ideia, temos pelo menos 30 células funcionando, onde os líderes de célula estão levantando estudos para ministrar ao povo. Eu não sei exatamente, alguns vêm no discipulado, outros nem isso, porque nós estamos ocupados demais, nós estamos atarefados demais, nós estamos muito ocupados com os afazeres da vida para nos preocuparmos com a questão teológica e com o crescimento pessoal para levarmos o evangelho para o outro. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com os nossos privilégios, com as nossas oportunidades, as oportunidades que nós temos tido de conhecer a palavra, as oportunidades que temos tido para avançarmos como conhecedores de Deus e dos seus princípios. Judas nos ensina que o valor do que nós possuímos está diretamente ligado à forma como nós lidamos com aquilo. O que você está disposto a dar, o valor que você está disposto a pagar, o preço que você doa por algo está diretamente ligado ao valor que você dá àquilo. Isso parece algo muito óbvio, mas às vezes se esconde nas entrelinhas da palavra de Deus. Não é difícil saber quanto algo ou alguém vale para você. É só perceber como você lida com aquilo, que tipo de valor você dá no sentido financeiro até aquilo. Observe a forma como Judas negocia o preço da traição. Ele diz, abre aspas, o que vocês querem me dar e eu o entregarei. E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Judas tem nas mãos alguém que eles querem prender. Judas tem nas mãos a oportunidade de entregar alguém que os sacerdotes pagariam uma fortuna
para poder matá-lo longe dos olhares do povo que o amava. Mas ele não propõe um preço, ele pergunta: o que vocês me dão por ele? Eu presumo que não seja assim que você negocia o seu carro. Você chega com o seu carro para vender e pergunta para o moço: o que você me dá nele? Ele vale 20, mas o cara diz: eu dou 5. Beleza, fechado. É assim que você negocia? Não. Você procura saber o valor de mercado, você estabelece um preço, você joga o preço um pouquinho para cima para cair no preço adequado, e você estabelece um limite mínimo até onde você pode ir para negociar aquele automóvel. Assim você negocia a sua casa, assim você negocia os seus bens, assim você negocia o seu produto, se você é um comerciante, assim você negocia a sua mão de obra, se você é um profissional liberal, assim você comercializa tudo que é teu, tudo que você dispõe, tudo no que você tem poder sobre aquilo. Mas não foi assim com Judas. Ele perguntou: o que você me dá? Porque qualquer coisa servia. Esse era o valor que ele dava para Jesus depois de 3 anos e meio lidando com ele, depois de pelo menos 3 anos conversando e sendo ministrado, depois de ter sido honrado como sendo um dos 12, tendo Jesus centenas e talvez milhares de discípulos. Ele contava com esse privilégio, mas não valorizava o privilégio que tinha, e era esse o valor que ele dava para Jesus, o valor de quase nada. A forma como nós lidamos com o Evangelho mostra o valor que nós damos para o Evangelho. A forma que nós lidamos com a nossa família mostra o valor que nós damos para a nossa família. Eu tenho observado, por exemplo, pessoas que são bem próximas a nós, o Anderson, a Thaís, eu nem sei se eles estão aí hoje, estão? Talvez não. E eu tenho observado a Thaís e o Anderson todos os meses postando uma foto da barriga da Thaís. Isso mostra o valor que eles estão dando para a gravidez dela, o valor que eles já dão para o filho. Nós temos visto algumas pessoas, ao lidarem com seus filhos, ao lidarem com seus cônjuges, nós percebemos o valor que essas pessoas dão aos mesmos. Quando nós falamos de preço que estamos dispostos a pagar, da forma como nós valorizamos, nós não estamos falando ou nos remetendo apenas a questões financeiras, mas a forma que nós falamos, a forma que nós nos expressamos, a forma que nós lidamos com as coisas que deveriam ser as mais valiosas para nós. Há pessoas que dão valores exagerados a determinados bens, é porque o coração delas estão ali. E há pessoas que dão pouco valor às coisas mais preciosas da vida. Muitos cristãos dão pouquíssimo valor ao casamento hoje, e talvez isso se deva ao fato de que dentro da nossa sociedade o casamento se tornou um artigo descartável. Você pode largar a sua mulher a hora que você quiser, você pode largar o seu marido a hora que você quiser. É isso que nós temos aprendido com a sociedade. Pessoas começam a se ligar que estão perdendo algo que deveriam ter dado valor, nos procura a gente, procura a rede da família, via de regra para catar caco, quando não tem mais muito o que fazer, porque é esse o valor. Primeiro, cuidaram de tudo, as finanças estão jóia, a casa está novinha, o carro é do ano, mas os filhos estão enfadados ao fracasso, porque não possuem uma estrutura de lar que seja saudável. A vida financeira está em ordem, os negócios vão bem, porque é isso que valorizam, mas as coisas mais básicas, mais elementares e que mais deveriam ser valorizadas em suas vidas, não têm valor, lidam com elas desse jeito. O que quiser dar, tá bom, o que quiserem pagar, tá legal. Vamos deixar as coisas acontecerem, vamos deixar as coisas fluírem, vamos ver no que vai dar tudo isso. E é importante, queridos, nós nessa noite observarmos, ou pelo menos refletirmos acerca
das coisas que nós mais valorizamos na nossa vida. E é fácil, não é muito difícil você saber o que você mais valoriza na sua vida. O tempo e os recursos que você está disposto a investir em algo reflete necessariamente o valor que você dá àquilo. Todos nós sabemos que vivemos um momento econômico, um momento cultural até, que exige muito de nós. Muitos de nós trabalhamos mais do que devíamos. Muitos de nós temos que correr atrás a semana inteira do nosso pão de cada dia, ou pelo menos dos recursos que nós consideramos necessários para a nossa subsistência. E na maioria das vezes nós corremos atrás desses recursos em detrimento das coisas que são mais valiosas, porque em função disso nós dispensamos pouquíssimo tempo para as coisas que são mais importantes na vida. E o que vale dinheiro na mão se nós perdermos o sentido da vida? Judas estava com 30 moedas nas mãos, mas ele observou posteriormente a bobagem que havia feito e recorreu outra vez aos sacerdotes dizendo: eu traí sangue inocente, eu não deveria ter feito isso, mas já era tarde. A maioria de nós começa a observar que fizemos bobagem na nossa vida quando já é tarde. Saul procurou buscar a Deus, mas esse não lhe respondeu porque já era tarde. Judas recorreu aos sacerdotes querendo desfazer o negócio, mas já era tarde. Sansão desejou as suas vistas de volta, mas já era tarde. E nós vemos uma série de personagens bíblicos começando a valorizar a vida, começando a valorizar as oportunidades que tiveram quando já era tarde. E a minha oração, o meu desejo é que nós como cristãos não venhamos a valorizar tudo aquilo que Deus tem nos dado, todas as oportunidades que Ele tem nos proporcionado, depois de já ser tarde demais. A palavra de Deus conta através de Jesus uma história onde Ele reporta 10 virgens e 5 delas estavam esperando ao Senhor, mas não vigilantes, e quando procuraram azeite para suas lamparinas, já era tarde. Observe que isso demanda não apenas a possibilidade de perdermos a nossa família, não apenas a possibilidade de perdermos os nossos recursos, a alegria da vida, mas perdermos coisas muito mais significativas. Muitos de nós não temos buscado Deus da forma apropriada, não temos procurado crescer da forma apropriada, e talvez o tempo esteja se esgotando. Nós temos uma missão para realizar. Na próxima edição do informativo, eu coloquei uma matéria, deve sair na semana que vem, provavelmente, onde nós estamos falando sobre o discipulado. Deus nos deu uma missão, e nós não temos o tempo que dispomos para exercer essa missão. Tudo que você recebe como missão na sua vida, como atribuição na sua vida, você sabe o tempo que você dispõe para realizar. Eu subi no púlpito hoje sabendo o tempo aproximado que eu tenho para falar. O pessoal do louvor subiu sabendo o tempo aproximado que tinham para louvar. Você vai executar uma tarefa dada pelo seu chefe, você sabe o tempo que você disporá. Todos nós sabemos o tempo que nós temos de combustível para andar, o tempo que precisaremos trocar o óleo, o tempo que dispomos para as tarefas mais simples e elementares da vida, até as tarefas mais importantes. Mas Jesus nos deu uma tarefa de evangelizar o mundo, e nós simplesmente não sabemos quanto tempo nos resta. E ao invés de valorizarmos a oportunidade que temos e trabalharmos como se tivéssemos pouquíssimo tempo, nós trabalhamos relaxadamente, como se esse tempo jamais viesse a se esgotar. Conhecemos o Evangelho, valorizamos o Evangelho para nós, mas não nos importamos muito com as pessoas que estão perecendo sem conhecer Jesus. Qual o valor que nós temos dado ao sangue da cruz? Como estamos lidando com esse valor? Geralmente, aceitamos e valorizamos as pessoas pelo que elas
possuem e pelos projetos que têm. As pessoas hoje são muito valorizadas ou desprezíveis, pouquíssimo valorizadas, dependendo do que elas têm e dependendo das ideias, dos projetos que possuem, e Judas nos ensina isso também. O gerente do banco, queridos, ele lhe dá um cafezinho, não é porque foi com a sua cara, é porque a tua conta está gorda. Provavelmente não são muitos aqui que recebem cafezinho, né? O flanelinha, ele diz que vai segurar uma vaga para você, porque não é porque você é simpático, não é porque foi com a sua cara, é porque ele espera receber algo de você. As pessoas, elas não congregam em determinada igreja porque é perto da sua casa. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Quantos estão aqui hoje que moram nas Browns? Levanta a mão assim, bem alto, bem altão assim. Minoria. Quantas vêm a pé para a igreja? Levanta a mão assim, bem alto. Minoria. Todos os outros que não levantaram as mãos poderiam estar em um outro lugar hoje, congregando em uma outra igreja hoje, porque dificilmente não há uma igreja próxima à sua casa, uma igreja onde você poderia ir andando. 99% das pessoas que estão aqui teriam uma igreja próxima à sua casa, ou pelo menos uma igreja para onde poderiam se locomover andando, sem tirar o carro da garagem. Seria mais fácil, seria mais viável, seria mais interessante até em alguns sentidos. Mas as pessoas, elas congregam aqui, ou pelo menos a maioria das pessoas congregam aqui, é porque acreditam nos projetos. E é muito triste você acreditar num projeto do qual você não faz parte. Existem pessoas que congregam aqui porque gostam do louvor. Existem pessoas que congregam aqui porque gostam do estilo da palavra. Existem pessoas que gostam aqui porque há um departamento infantil relativamente estruturado. Existem pessoas que congregam aqui porque tem uma rede que cuida de famílias e que atendem a demanda. Existem pessoas que congregam aqui porque têm filhos adolescentes e há um trabalho com adolescente que eles julgam apropriado. Existem pessoas que congregam aqui porque são jovens e se identificam com o trabalho da juventude. Nós congregamos aqui por motivos que são razoáveis para nós, para o nosso ponto de vista, mas todos nós congregamos aqui porque acreditamos nos projetos. Mas é muito ruim você congregar aqui porque acredita nos meus projetos. Não é saudável você congregar aqui porque acredita nos projetos dos águias de Cristo. Não é bom você congregar aqui porque aqui tem um bom louvor ou você se identifica com o estilo da palavra. O bom de você congregar aqui é você não apenas se identificar com as propostas da igreja, mas você fazer parte dessas propostas. O bom de congregar aqui é você abraçar essas propostas, não apenas crer nela, não apenas se identificar com elas, mas você fazer parte. Judas, ele congregou com Jesus, ele esteve com Jesus durante 3 anos, e ele se identificava com Jesus e com as palavras e ministrações dele. É claro que Judas cresceu em algum momento, em alguma área de sua vida com as ministrações de Jesus. Ele pensava se identificar com sua palavra, mas num dado momento ele percebeu claramente que ele estava equivocado. Isso mesmo, Judas estava equivocado, porque ele não compreendeu a proposta de Jesus. Ele acreditava que Jesus seria um revolucionário, que tomaria de alguma forma o comando da nação, que seria feito rei. Muito provavelmente na entrada triunfal em Jerusalém, uma semana antes, Judas estava motivando a balangar os ramos, e queria que ele fosse feito rei, e ali ele se decepcionou de uma forma absurda, e provavelmente foi encorajado a entrar na contramão de tudo aquilo que ele havia escutado ao longo desses últimos 3 anos. Ele acreditava que Jesus seria um revolucionário e estabeleceria o reino de Israel ali.
Mas ele estava enganado. Jesus falava de um reino vindouro. Ele estava enganado. Jesus não tinha vindo para curar simplesmente todos os tipos de problemas e enfermidades daquele tempo. Não, ele estava equivocado. E quando ele percebe isso, ele pensa: eu vou pelo menos levar alguma coisa para eu não perder de tudo esses 3 anos. Eu não sei se você alcançou, mas Judas, ele estava equivocado em relação às propostas de Jesus. Ele não sabia que Jesus estava falando de um reino que seria eterno, de um reino espiritual. Ele acreditava que Jesus implantaria o reino de Deus ali na terra. Ele acreditava que Jesus restauraria o reino de Israel. Quando Jesus, no sermão do capítulo 24 de Mateus, fala acerca da restauração de todas as coisas, os discípulos perguntam: será nessa época que restaurarás o reino a Israel? E Jesus responde: quanto a tempos e datas, não compete vocês saberem aquilo que o Pai reservou para o seu domínio. Ele estava equivocado. Ele pensava num momento de tranquilidade, de autonomia para essa terra, para esse tempo, porque ele não havia compreendido a proposta de Jesus. Ele valorizava Jesus pelo que Jesus poderia fornecer naquele momento, igual eu e você somos valorizados hoje pelo que temos. Você pode perceber que você é tratado diferente dependendo da roupa que você usa, dependendo do carro que você anda, dependendo das joias que você ostenta. Nós somos tratados diferentes. As pessoas às vezes tratam a gente diferente até pela nossa aparência. As pessoas tratam diferente. Dizemos estar numa sociedade igualitária que luta pelos direitos iguais de todo mundo, mas isso não é verdade. Nós vivemos numa geração hipócrita. A geração que nós vivemos, ela está impregnada de hipocrisia. Prega um discurso muito bonito, muito legal, mas que a maioria não está disposta a viver. Nós somos tratados e julgados por vários motivos, mas não pelo que nós somos lá dentro. Não é assim que lidam com a gente. E Judas, ele caiu nesse erro de querer extrair o que poderia de Jesus, a aparência das palavras de Jesus. Eu acho que enganou Judas e ele acabou fazendo uma bobagem. A maioria, querido, dos pastores, ou a maioria dos crentes de hoje, a maioria dos que estão em Cristo e que tem pelo menos 20, 30, 40 anos de evangelho, acompanhou de perto o crescimento do evangelho. Não apenas o crescimento do evangelho, mas o crescimento da qualificação, ou de uma aparente qualificação das pessoas. Alguns anos atrás, há pouquíssimos anos atrás, nós evangélicos éramos tidos como um povinho, como um grupo de gente desavisada e ignorante, que ignorava tudo. Ser crente significava ser tapado. Hoje há universitários, hoje há pessoas formadas dentro das igrejas, hoje há doutores, hoje há pessoas de ponta dentro da igreja, nesse sentido, no sentido financeiro, de conhecimento, e isso trouxe um certo peso, um certo reconhecimento para nós, e consequentemente começou a trazer pessoas para dentro do evangelho que não entenderam a proposta do evangelho. E hoje acaba que nós temos que nos preparar em função disso também, né? Porque hoje, para você ter uma igreja, ou estar dentro de uma igreja que traga uma proposta que chame a atenção de pessoas, ou você se qualifica, ou você parte para a vertente neopentecostal de prometer tudo que Deus não prometeu, do tipo, vem para cá que Deus vai te dar um carro do ano e prosperidade vai curar sua dor de barriga. Ou então você parte para o reteté, para o sensacionalismo, onde todo mundo sapateia da glória a Deus, vira cambalhota e vira circo, enfim, aí muitos gostam, mas você tem que decidir uma vertente, uma área de atuação. E biblicamente a melhor área de atuação que você pode definir é se qualificar, é aproveitar a oportunidade que você tem e fazer com que as pessoas cheguem-se ao evangelho, não por qualquer outra coisa que esse tal evangelho
esteja oferecendo, mas pela verdade de conhecer a palavra de Deus e as propostas de Cristo. Queridos, Judas teve oportunidades e não aproveitou, e nós temos tido oportunidades todos os dias e nem sempre temos aproveitado. Nós estamos numa igreja que tem assim me preocupado um pouco ultimamente, porque nós crescemos, e isso é inegável, os números mostram, as estruturas mostram, mas nós chegamos a um tempo em que nós temos que tomar decisões, em que as pessoas que congregam com a gente precisam tomar posições. Nós estamos vivendo um momento em que nós não podemos nos dar o luxo de nos alimentarmos do estudo ou da busca do outro. Havia momentos na história da nossa igreja em que os ministros de louvor subiam no púlpito e começavam a cantar, e toda a igreja adorava, cantava e glorificava junto. Havia momentos em que a palavra era ministrada e nós sentíamos o poder e a unção de Deus, e a qualidade do louvor e a qualidade da palavra não foram alteradas desse tempo para cá. O que foi alterado foi o nosso interesse como povo de buscarmos a Deus, de nos envolvermos, de fazermos parte, de nos qualificarmos para o trabalho, de dizermos: eu quero fazer parte disso, eu quero não apenas ser mais um, eu quero não apenas ser um número, eu quero me envolver, eu quero pagar um preço pelo ministério, eu quero estar me envolvendo e fazer com que a minha vida seja útil no desenvolvimento da igreja que eu escolhi congregar. Isso é importante. Deus não quer que você seja mais um, mas você pode se tornar mais um. É claro que você pode, você tem essa alternativa, mas não é o que Deus quer. Deus quer que nós valorizemos as oportunidades que Ele tem nos dado. Ele quer que a gente não desista daquele vizinho que não tem Jesus. Ele quer que a gente não desista daquele parente que nunca se converteu. Ele quer que a gente não desista de orar. Ele quer que a gente não desista de buscar a restauração da nossa família. Ele quer que a gente não desista de estudar a palavra de Deus e crescer no conhecimento, para termos argumentos, para mostrar a razão da nossa fé para as pessoas. Ele quer ver em nós a ação do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, de um comprometimento real com Deus e com a igreja, onde nós decidimos voluntariamente congregar. Diga para o seu vizinho: você não pode ser mais um. Você ouviu? Você não pode ser mais um. E é fácil a gente perder o rumo, queridos. O fato de estarmos aqui não nos garante muita coisa. Judas, ele foi enviado junto com os 12 e junto com os 70 também, e ele estava junto com um grupo que voltou alegremente dizendo: em teu nome fizemos milagres, em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsamos demônios. Quantos já tiveram oportunidades aqui de expulsar demônios? Judas também expulsou. Quantos tiveram oportunidades aqui de orar e Deus ouviu a oração e enfermos serem curados? Judas também. E considerando que a maioria não levantou a mão nem numa pergunta nem na outra, Judas saiu na frente da maioria de nós. Ele fez mais do que a maioria de nós fizemos, mas relaxou nos propósitos e deu no que deu. Nesse sentido, ouça e entenda o que eu vou dizer, para você não sair daqui com uma má impressão de mim. Nesse sentido, Judas era melhor do que nós. Ele fez muito mais do que a maioria de nós fizemos, mas ainda assim se perdeu. O fato de estar próximo de Jesus não nos garante muita coisa. O que nos garante é perseverança, e é nos envolvermos com Jesus pelas razões certas. O que nos garante é valorizarmos as oportunidades que nós temos tido e fazermos delas oportunidades que preencham não apenas as nossas necessidades, mas as necessidades dos outros também. Quando nós queremos o evangelho só para nós,
Quando nós pegamos o Evangelho e extraímos tudo que ele tem para a nossa comodidade, para o nosso crescimento, para o nosso benefício, e não pensamos naqueles que estão próximos, nós estamos errando o alvo. E podemos cair em pecado e em contradição. Se por um lado Judas era melhor do que nós em alguns aspectos, em todos os outros nós somos melhores e temos oportunidades hoje muito maiores do que ele, porque ele já foi julgado. O destino dele já foi traçado e já está decidido. E nós hoje temos oportunidade de tomar decisões diferentes. Nós temos hoje oportunidades de decidir, poxa, a partir de hoje eu vou começar a frequentar as reuniões de discipulado às terças-feiras. A partir de hoje, meus domingos de manhã vão ser muito melhores, porque eu vou começar a vir à escola bíblica dominical para aprender acerca de Deus. Amanhã mesmo, ou hoje mesmo, eu vou procurar os responsáveis, o Flávio, vou me inscrever nesse curso teológico. Eu quero alguma coisa mais, eu quero avançar, eu quero me qualificar para ganhar minha família, eu quero me qualificar para ganhar os meus vizinhos, eu quero fazer parte de uma célula para que eu possa ter um lugar onde orar e buscar a presença de Deus pelos meus. Eu quero alguma coisa a mais, eu vou voltar ao meu ministério que eu abandonei há X anos, eu vou voltar a fazer o que eu parei de fazer por causa disso ou daquilo. Enfim, você tem hoje a oportunidade de refazer trajetos, de rever propósitos, para caminhar dentro dos princípios de Deus, aproveitando a oportunidade que ele tem lhe dado. Coloque-se em pé e vamos orar.